Vou deixar o microfone desligado aqui, por causa Pode ficar à vontade. não atrapalhar a gravação, tá? Beleza. Vamos só rezar uma Ave Maria, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai por nós, rogai pecadores, agora e na hora de nossa morte. por nossa mãe. Amém. Então, vamos lá. Então, o objetivo aqui é a gente falar de prudência, tá? Da prudência com viés da prudência cristã, que é o que a gente está tratando aqui, né? O que a gente está tratando aqui é a prudência todas as virtudes nesse sentido cristão. É claro que as prudências, elas são virtudes humanas, mas a gente vai tentar um olhar um pouco mais transcendente para elas. Então, começando, existe uma certa dicotomia, nós podemos dizer, entre a prudência e a confiança em Deus. É uma falsa dicotomia, no caso, né? Entre a prudência e a confiança em Deus. Naquele filme, acho que todo mundo já deve ter visto esse filme, aquele Forrest Gump, ele tem uma frase lá que é bem interessante, que ele fala que a vida é como uma caixa de bombom. Você nunca sabe o que você vai tirar. E no caso Deus, eu não sei se essa é a intenção do filme, mas é interessante. Mas é porque, refletindo um pouco, a gente percebe o seguinte, que Deus é como se fosse aquela caixa de bombom que não tem nenhum bombom ruim. Sei lá, a caixa de bombom da Lindt, da Copenhague, né? Dificilmente vai ter um bombom ruim ali. Então, é uma caixa de bombom que a gente pode confiar, né? E muitas das escolhas que são imprudentes na nossa vida tem como pano de fundo uma falta de confiança em Deus. Uma falta de confiança que eu vou colocar a mão na caixa de bombom e vou pegar uma coisa boa. Aquele psicólogo, Diego Reis, ele dá um exemplo interessante sobre isso. Sobre a gente entender um pouco quem é Deus na nossa vida. E ele fala que Deus é como se fosse o pai e filho jogando xadrez, né? O pai é Deus e o filho. Então, o pai é Deus e o filho somos todos nós, numa partida de xadrez ali. E Deus sabe todas as jogadas, sabe como mover as peças, e mesmo que você erre, ele vai usar esse erro para fazer você ganhar. Então, é uma boa forma da gente enxergar Deus. Se eu jogo xadrez com meu filho, eu posso fazer alguns movimentos das peças ali que facilite o trabalho dele, e mesmo que ele erre, né, que ele coloque uma peça lá na minha reta, na reta do meu peão, eu posso usar esse movimento dele para fazer ele ganhar, né? Então, é uma boa visão assim, de Deus para que a gente possa tomar algumas decisões sem essa falta de confiança. A gente não tomar nenhuma decisão que tenha como pano de fundo a falta de confiança em Deus. Muitas, muitas das escolhas que a gente faz na vida são o oposto da decisão prudente, são as decisões intuitivas baseadas nessa visão errada de quem é Deus, de que Deus quer para mim. Quer dizer, Deus não é sábio, ele é a própria sabedoria. Então, quando eu não ajo segundo a vontade de Deus e segundo a razão, eu estou sendo contrário à natureza de Deus. O que o livro de Jó, por exemplo, está mostrando para a gente? Ele está mostrando que a vida nessa terra tem injustiças, mas Deus é justo.
né? Tá para cima de tudo. Então, a prudência, então, nessa perspectiva, ela é o cocheiro que tem as rédeas do carro das virtudes. Então, uma carroça lá com as virtudes, e esse cocheiro é o que vai guiar e vai fazer as boas escolhas, né? Qual caminho seguir, direita ou esquerda, enfim. Essa seria a prudência. Mas é meio chato a gente falar de prudência assim, de forma somente teórica, né? É bom a gente falar de forma material, né? Então, assim, como é que eu faço para materializar a prudência? Então, existem algumas ferramentas milenares que a gente acaba esquecendo de usar, né? E algumas formações que a gente faz aí nos ensinam, né? O retiro mesmo, né? O Márcio vai fazer agora. É um bom momento para a gente materializar a virtude da prudência. E uma das formas que ajuda muito é o tempo de meditação e oração e o exame de consciência diário. São José Maria dizia, né? Não é prudente quem nunca se engana, mas quem sabe identificar os próprios erros. Então, esse exame, todos os dias, ele traz uma qualidade para as decisões que eu vou tomar no dia seguinte. Então, se eu faço uma leitura espiritual meditada, vou começar a ter o hábito de pensar melhor. Sei lá, faço uma leitura espiritual todo dia, um livro, A Vida de um Santo, eu vou fazer uma leitura mais doutrinal, sei lá, de uma fé explicada, de um livro assim, eu já vou começar a ter esse hábito de pensar, né? Porque a maioria de nós, nesse nosso tempo, não está lendo mais. Então, fica com a mente muito acelerada. É importante dar essa desacelerada. Quer dizer, a decisão prudente, ela precisa de ter uma mente também em ordem. Na oração mental, eu vou conversar com Deus, eu vou levar para Ele as minhas coisas, os meus dilemas, as minhas preocupações, as alegrias e as conquistas, os medos e as inseguranças. E, no final do dia, no exame de consciência, eu vou examinar meu dia com relação aos deveres para com Deus, deveres para com o próximo, deveres para comigo mesmo. Vocês têm o hábito de fazer algum exame de consciência? Tem escrito, assim, algum padrão? Ou vocês fazem de uma forma mais solta? Como é que vocês fazem o exame? Mais solto aí. Mais solta, né? Tá. É, o exame, o importante é que ele tenha 3 tipos de deveres que eu vou examinar. Os deveres para com Deus, os deveres para com o próximo e os deveres para comigo mesmo. Então, por exemplo, para Deus, né? Eu me lembrei de Deus durante o dia, né? Oferecendo o meu trabalho, dando graças, recorrendo a Ele, com confiança de filho. Eu vou me fazendo essas perguntas. Deveres para com o próximo, por exemplo, eu fiz fofoca, eu perdoei as pessoas, eu tratei com dureza ou com desprezo os demais. Deveres para comigo mesmo, por exemplo, lutei pela minha própria santificação, se eu deixei me levar por algum sentimento de orgulho, de vaidade, de sensualidade, quer dizer, está sempre nessa trindade aí no exame, né? Deveres para com Deus, deveres para com o próximo e os deveres para comigo mesmo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a prudência, ela é a medida justa entre o excesso e a falta, o exagero e a carência ou a mediocridade. Então, assim, é uma ferramenta milenar e pouca gente faz. O Jordan Peterson até fala que a gente tem que se comparar com o que a gente foi ontem e não com o que outra pessoa é hoje. Então, dito isso, o exame é a melhor ferramenta, porque eu começo a perceber em quais pontos de luta eu preciso
ter mais atenção? Em quais pontos de luta eu tenho que trabalhar um pouco melhor? E aí eu posso trazer também alguns pontos que vamos supor que todo dia à noite eu estou caindo nos mesmos pontos, nos mesmos erros, nas mesmas falhas. Supondo que os meus principais defeitos seja a ordem, né, a preguiça e a raiva, a ira diante da minha esposa, das minhas filhas, né? Então, o exame vai fazer com que eu perceba quais são essas más inclinações que estão mais evidentes e trabalhar em cima delas. Ou seja, durante o dia, eu vou toda hora olhar para isso. Como é que eu estou com relação à ordem? Como é que eu estou com relação à preguiça? Como é que eu estou em relação à ira dentro de casa? A gente também precisa tomar um certo cuidado, como a gente está falando aqui de pais, né, esposas, maridos, a gente tem que tomar muito cuidado com a estabilização dos juízos no casamento e na criação de filho. Dando um exemplo, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, São Luís e Santa Zélia, eles eram conhecidos por educar os seus filhos na humildade, evitando que eles concentrassem, com que eles recebessem muitos elogios, né, para eles não ficarem vaidosos. Então, por exemplo, eles não deixavam que ninguém falasse em público, na frente da filha, que ela era bonita. Eles queriam que as filhas reconhecessem as suas qualidades e que as suas qualidades, que as suas conquistas eram um dom de Deus. E elas deveriam viver, então, de uma maneira mais simples e mais humilde. Então, olha só que legal como que São Luís e Santa Zélia temperaram os seus filhos. Quer dizer, eles viravam para ela e falavam, não, você não é bonita, você está bonita. Você fez um esforço para trocar de roupa, você lavou seu rosto, você lavou seu cabelo, você escovou seus dentes. Então, a beleza, a saúde, a força física, eles não nem sempre vão ter uma duração. Então, se eu estabilizo esse juízo, que a minha filha é bonita, acontece alguma coisa, se lá um acidente com ela, e ela perde aquilo ali, quer dizer, ela tem que saber o que está antes disso, né? Que tudo que ela tem é dom de Deus. Então, outro exemplo, né? Como que a gente estabiliza juízo no nosso casamento? Quando a gente fica falando, né? Ah, minha esposa não sabe fazer isso ou aquilo. Quando a esposa reclama do marido, fala, poxa, meu marido é preguiçoso. Quer dizer, eu estou estabelecendo um juízo, né, diante do outro. A prudência é o juízo mais adequado. E a gente estabiliza juízo todos os dias, o tempo todo, sobre tudo, que é algo também perigoso. Então, vamos falar aqui da prudência, também tentando falar da prudência aqui, tentando olhar com um olhar mais iluminado pela fé. O Catecismo da Igreja, lá no ponto 1806, vai falar o seguinte: a prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e para escolher os meios adequados para realizá-lo. Né? Tudo aquilo que a gente está falando até agora, né? Dispõe a razão prática para discernir. Quer dizer, a minha parte humana que vai discernir, iluminada pela fé. Tá? Então, em Amigos de Deus, no ponto 87, São José Maria fala o seguinte: daqueles que têm inteligência, mas procuram não a utilizar para descobrir e amar o Senhor. Verdadeira prudência é a que,
permanece atenta às insinuações de Deus e nessa vigilante escuta recebe na alma promessas e realidades da salvação. Então, eu ajo com prudência quando eu ilumino a minha razão com a fé. Quer dizer, eu pergunto as coisas para Deus, eu estou colocando nas mãos de Deus, sei lá, eu tenho que trocar minha filha de escola, eu tenho que decidir se eu vou fazer homeschooling ou não, eu tenho que decidir se eu vou mudar de cidade ou não, eu tenho que decidir se eu vou fazer um concurso X ou Y. Eu estou perguntando isso para Deus, eu estou colocando nas mãos de Deus. O São José Maria também disse, né, que sobre essas insinuações de Deus, ele disse, ele tinha uma oração, na verdade, não uma frase, uma oração que ele fazia para ele decidir melhor. Ele falava assim: meu Senhor e meu Deus, em tuas mãos entrego o passado, o presente e o futuro, o pequeno e o grande, o pouco e o muito, o temporal e o eterno. Quer dizer, ele estava se abrindo a essa eficácia transformadora da ação de Deus na vida dele. Quem me santifica é Deus, mas ele não faz isso sem minha colaboração. No Evangelho de Mateus, quando Cristo mostra para os seus discípulos que ele tem que ir para Jerusalém para padecer e para morrer, Pedro, o que ele fez? Ele começou a interpelar Jesus, né? Protestar. Ele diz assim, que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando para ele, disse: afasta-se, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Então, à medida que a prudência é dada por um amor sem medida ao reino de Deus, o que era um valor absoluto para Pedro, que seria a vida de Cristo, então, se tornou algo totalmente relativo. Muitas vezes a gente vê pessoas, voltando aqui para o nosso dia a dia, a gente vê pessoas perdendo a própria alma por causa de um emprego, por causa de um conforto material, por causa de muito dinheiro, ou por causa de pouco dinheiro, né? Ficam ingratos com relação a Deus, né? Clamando para Deus que aquilo é injusto, né? Então a gente está sendo, em certa medida, o Pedro que diz para Jesus que isso não acontecerá. Vamos lá. Então, vamos pensar um pouco sobre essa relação entre a prudência e o amor de Deus. Coloquei esse trecho aqui que está em Isaías, que é bem, bem interessante, né? Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu, o nosso oleiro. E todos nós, obra das suas mãos. Quer dizer, o que é santo, quer dizer que o santo é aquele barro que foi moldado por Deus. Não é a areia que escapa pelos dedos ou aquela pedra dura. Quer dizer, o santo é aquele barro que foi moldado por Deus. Quer dizer, eu estou me deixando moldar por Deus, eu estou me deixando que Deus faça o seu trabalho. São José Maria fala no ponto 756 de caminho. Nós somos pedras ciliares que se movem, que sentem, que têm uma libérrima vontade. O próprio Deus é o canteiro que nos tira as arestas, arranjando-nos, modificando-nos conforme deseja, a golpes de martelo e cinzel. Não queiramos afastar-nos, não queiramos esquivar-nos à sua vontade, porque de qualquer maneira não podemos evitar os golpes. Sofremos mais e inutilmente,
E em lugar de pedra polida e apta para edificar, seremos um montão informe de cascalho que os homens pisarão com desprezo. Quer dizer, eu não posso ser aquela pedra dura que não pode ser moldado por Deus. Eu também não posso ser aquela areia solta, tíbia, né? Uma tibieza. Então, se a gente olhar, por exemplo, né, a Pietà, né, o Davi de Michelangelo, essas esculturas de mármore, imagine se a pedra ficasse gritando, reclamando com com, com o artesão, né? Então, quer dizer, a gente tem que se soltar na mão de Deus para que a gente seja transformado nessa obra-prima, que é o plano de Deus para nós. A Pilar Urbano, que é uma, uma pessoa da obra, né, e uma jornalista que pertenceu ao Opus Dei, ela é jornalista, escreveu um livro, que ela escreve muito bem, né, chama O Homem de Vila Tevere. E bem no início do livro, assim, é a página e só uma frase, assim, ó. Dizias, como Nietzsche, que só poderias crer num Deus que soubesse dançar. Pois bem, asseguro-te, ele o sabe. Eu conheci o homem que dançava com Deus. Então, assim, a Pilar Urbano, ela descreveu São José Maria, mas isso pode ser usado para todos os grandes santos. É um homem que dançava com Deus, que o tratava com uma intimidade de filho, com seu pai, que era confiante, querido, né, que se via querido, se via mimado, exigido pelo pai, né, mas também muito mimado, muito amado. Eu peguei aqui alguns trechos do Evangelho que a gente pode colocar na conta da imprudência. A gente vê que isso está sendo falado no Evangelho o tempo todo e de uma forma bem prática. Se a gente for começar a ler sobre prudência de uma forma muito teórica, acaba que a gente perde o contato, né, a presença material para nós aqui, casados, pais de família, é muito importante. Então, por exemplo, em Lucas, aqui, 18, né, tem o jovem que não quer seguir Cristo porque tem muitos bens. Em Mateus, né, tem o servo que guarda o seu talento ao invés de fazê-lo frutificar. Então, são condutas imprudentes que têm a própria raiz em duas coisas: a falta de liberdade, e a segunda é a escravidão voluntária. Uma escravidão voluntária com relação aos bens materiais, os bens temporais ou a própria comunidade. Então você vê que lá nos evangelhos, há 2000 anos atrás, ele já está falando de falta de liberdade, quer dizer, a pessoa acha que ela é livre, mas como ela não consegue decidir o bem, ela não é livre. E ele já está falando de escravidão voluntária, que é um tema que é totalmente atual. Existem vários livros aí sendo escritos sobre esse assunto. Um deles é desse autor aqui, ó. Não sei se vai dar para ler aí. Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, esse livro, tá? Sociedade do Cansaço, que é também conhecida como a Sociedade do Desempenho. Seria uma imprudência que foi, esse oficializada aí poderia estar entre aspas, né? Foi oficializada pelo nosso tempo. Então, nesse livro, ele vai falar muito desses temas da escravidão voluntária. Talvez a escravidão voluntária seja o tema central desse livro. É um livro meio difícil, assim, meio filosófico, mas ele está trazendo todos os problemas que nós vamos ter com os nossos filhos, caso a gente deixe eles muito soltos, sobretudo aí nas redes sociais.
Mas não só nas redes sociais, tá? Ele está falando, tudo que ele fala no livro não tem relação somente com as redes sociais, tá? Essa nova forma de vida que surgiu aí no final do século XX, início do século XXI. Então, ele sugere que a gente é uma sociedade do desempenho, então as pessoas são constantemente incentivadas a maximizar sua produtividade, se autorrealizar. No entanto, essa busca por eficiência e busca pelo sucesso, ela vai criando uma sobrecarga mental. Isso é que está gerando uma onda de distúrbios psicológicos, como a depressão, como burnout, transtorno de ansiedade. A pessoa já tinha ali uma tendência a ter um TDAH e aquilo vai ficar 10 vezes pior. Então, ao invés da gente ser reprimido por forças externas, como se fosse uma sociedade disciplinar, militarista, alguma coisa assim, né? Aquela sociedade descrita pelo Foucault, é o contrário disso. Nós somos hoje pressionados a fazer uma autoexploração. Então, hoje o indivíduo ele se torna ao mesmo tempo explorador e explorado. Vocês já devem ter visto, né? Aquele sujeito fica postando nas redes sociais o dia todo. Como que ele é lindo, como ele é rico, como ele é produtivo e como ele é bom. Como ele é religioso. Quer dizer, é uma autossabotagem. Eu estou me autoescravizando para mostrar alguma coisa, para mostrar que eu tenho um desempenho, que eu mereço viver nessa sociedade. Se a gente entrar no LinkedIn, então, a gente vê isso muito claramente. As pessoas, elas estão ali pavoneando virtudes de produtividade e desempenho. Então, ao contrário de uma violência física ou de uma repressão que vem de fora, essa é uma repressão do coração, ela é autoimposta. Então, as pessoas acreditam que elas estão agindo por vontade própria nesse mundo das aparências das redes sociais, por exemplo, mas, na verdade, elas estão sendo conduzidas por uma lógica de mercado que exige uma produtividade, um desempenho contínuo, se mostrar que é bom, mostrar que é isso ou aquilo. Então, a pessoa ela vai se afastando de si mesma, vai perdendo contato com as suas necessidades, com seus desejos, vai se afastando de Deus, vai se afastando dos próximos. O autor chama de violência neural. É um termo interessante, né? É um reflexo da mudança na forma como a sociedade exerce o controle sobre os indivíduos. Então, hoje é muito fácil de um governo tirano exercer esse controle sobre os indivíduos através dessa violência neural. Né? O Han ele vai concluir o raciocínio dizendo isso aqui que eu coloquei na tela. Né? Em vez de uma sociedade disciplinar que reprime, vivemos em uma sociedade de desempenho que esgota. Então, qual que é a consequência disso? Uma epidemia de doenças mentais que não são apenas problemas do indivíduo, mas são sintomas de uma sociedade inteira que está doente. Então, Han sugere que nós precisamos repensar nossa relação com o trabalho, com a produtividade e com o sucesso. Quer dizer, o significado de trabalho, significado de produtividade, significado de sucesso está totalmente torto. Então, a gente precisa usar a nossa prudência para escapar desse ciclo de autodestruição. Falar de prudência hoje em dia, não falar de cuidado no uso das redes sociais, cuidado no uso das tecnologias com os nossos filhos, é chover no molhado, né? Não ia adiantar muita coisa. Quer dizer, uma pessoa que não está olhando para isso, nem de longe está sendo prudente. Então, vamos lá. Mudando aqui de um pouco de assunto, também no mesmo terreno, né? A prudência do matrimônio e a família de Nazaré é para a gente lembrar algumas coisas que eram
para ser muito óbvias para todo mundo que é casado, mas às vezes a gente esquece disso. Primeiro que perdeu-se totalmente a noção do que é o celibato, do que é uma vida de um sacerdote, por exemplo. Quer dizer, não tem como eu conhecer muito bem o matrimônio se eu não entender bem o que é celibato, né? Sei lá, eu não posso, eu não posso olhar para o celibato como aquelas pessoas sem fé que olham pensando assim, você tá perdendo alguma coisa ou algo que o valha, né? Eu tenho que enxergar bem claramente isso daí. Dom Álvaro, né, falou aí, ó, a santidade não se mede pelo metro do matrimônio ou do celibato, mas pelo método da correspondência à graça. Então, no celibato, há uma entrega total e direta a Deus, enquanto no outro vai ter o intermediário, que é o cônjuge e os filhos. São José Maria tem um ponto de caminho bem pequenininho que ele fala assim, o amor, aí ele escreve o amor com letra maiúscula, bem vale um amor. E em Cristo que passa, ele meio que continua esse raciocínio sobre o matrimônio, dizendo o seguinte, que não é de se estranhar que a igreja se alegre, se rejubile, contemplando a modesta morada de Jesus, Maria e José. É grato, reza o hino de matinas dessa festa, recordar a pequena casa de Nazaré e a existência simples que ali se vive, celebrar com cânticos a simplicidade humilde que rodeia Jesus, a sua vida escondida. Foi ali que, ainda menino, ele aprendeu o ofício de José. Foi ali que cresceu em idade e participou num trabalho de artesão. Junto dele sentava-se sua doce mãe. Junto de José vivia uma esposa bem amada, feliz de poder ajudá-lo e oferecer-lhe seus cuidados. Para o cristão, o matrimônio não é é, uma simples instituição da sociedade. Menos ainda um remédio para as fraquezas da carne. Ele é uma autêntica vocação sobrenatural. São Paulo diz, né, que é o grande sacramento em Cristo. E, ao mesmo tempo, inseparavelmente, é um contrato que o homem e uma mulher estabelecem para sempre. Porque, queiramos ou não, o matrimônio instituído por Jesus Cristo é indissolúvel, sinal sagrado que santifica, ação de Jesus, que se aposta da alma dos que se casam e os convida a segui-lo, transformando toda a vida matrimonial em um caminhar divino sobre a terra. Muito bonito, né? Por isso, talvez não se possa propor aos esposos cristãos melhor modelo do que o das famílias dos tempos apostólicos. Ele dá alguns exemplos aqui, que a gente pode ver nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, de modelos de família que a gente pode seguir. Ele dá o exemplo do centurião Cornélio, que foi dócil à vontade de Deus, cuja casa se consumou a abertura da igreja e aos gentios. Áquila e Priscila, que difundiram o cristianismo em Coríntio, Efésio, e que colaboraram com o apostolado de São Paulo. Tabita, que com sua caridade assistiu à necessidade de Jope. E tantos os outros lares judeus, gentios, de gregos e romanos, aos quais chegou a pregação dos primeiros discípulos do Senhor. Então, as famílias que viveram de Cristo e deram a conhecer Cristo, essas pequenas comunidades cristãs que atuaram como centros de irradiação da mensagem evangélica, lares iguais aos outros lares daqueles tempos, mas animados de um espírito novo, que contagiava os que conheciam e com eles se relacionavam. Assim foram os primeiros cristãos e assim havemos de ser nós, os cristãos de hoje, semeadores da paz e da paz e da alegria que Jesus nos trouxe. Então, esses exemplos aqui de São José Maria sobre o matrimônio
que a gente às vezes fica buscando fórmulas novas sobre como ser uma família. Tem vários cursos aí de alegria no lar, de ensinando a ser família, né? E a gente tem esses exemplos todos aí. É muito mais básico, muito mais simples do que todas essas teorias mirabolantes que a internet acabou trazendo para nós. Então, uma confusão que às vezes acontece, né, dizendo que a audácia, ela seria o contrário da prudência, ou inimiga da prudência. São José Maria diz, né, a audácia não é imprudência, nem ousadia irrefletida, nem simples atrevimento. A audácia é fortaleza, virtude cardial necessária para a vida da alma. São José Maria, então, ele estava convencido de que Deus, desde quando ele era pequeno, ele sabia que Deus pedia algo dele, e que humanamente ia parecer uma imprudência. Mas ele sabia também que era preciso se lançar a essa ação e Deus daria os meios. Então, quer dizer, a gente não pode correr o risco de ser prudente demais, onde a gente não tem que ser, né? Então, ele sempre relacionou a prudência com uma atitude que pode parecer contraposta, que é a audácia. Ele sempre relacionou essas duas coisas. Ele uniu, São José Maria uniu essas duas coisas. Então, ele explica a conexão entre ambas essas realidades através da confiança em Deus. Ele diz Deus e audácia, né? Audácia não é imprudência. Audácia não é temeridade. Não faças caso, sempre os prudentes têm chamado de loucuras as obras de Deus. Para frente, audácia. Então ele anota em caminho e sulco essa frase que está aí. Audácia não é imprudência, nem ousadia irrefletida. Simplesmente atrevimento. Audácia é fortaleza, virtude cardial necessária. Então a gente pode ver que as virtudes são todas interligadas. A gente falou de prudência, a gente falou de temperança, a gente falou de beleza, a gente falou de liderança nesses encontros, e a gente vê que as prudências, as virtudes, elas estão todas interligadas. Então, a prudência, eu tenho que pensar assim, prudência sim, mas com audácia. Audácia de quem domina o mundo, que coloca o dedo no mundo, que leva junto os filhos e a esposa. Então, é prudente ser audaz no casamento, em busca de uma perfeição. Como a gente viu na temperança, essa presença, né, que vai temperando a esposa e os filhos, né, a gente falou muito disso, de tempero, do que eu me tempero, né? Então, a gente precisa olhar para a temperança também dessa forma. No nosso exame de hoje, eu costumo fazer em alguns encontros, vamos terminar nos perguntando sobre as virtudes já vistas até aqui, fazendo algumas perguntas para nós, para ver como é que a gente está vivendo as virtudes. Então, assim, eu me temperei do que hoje? Me temperei de futebol, eu me temperei de sensualidade, da influência de alguém rico, ou me temperei da vida dos santos, me temperei do evangelho, me temperei de um bom livro para eu entender o que é a missa, para eu aproveitar mais aquele momento ali com Cristo. Será que eu fui prudente nas minhas escolhas? Colocando essas escolhas sobre a luz da razão e permitindo também as luzes de Deus? Pedindo essas luzes para Deus? Então, eu tive essa prudência?
Eu fui prudente escolhendo sempre, tendo em vista que as minhas ações no mundo precisam ser belas, precisam ser justas, precisam ser morais. Eu fui hoje o líder do meu lar, aquele que é gerente operativo, que põe a mão na massa, que ajuda a esposa. Eu fui hoje o vigário do meu lar, eu rezei com os meus filhos, eu li para que eles sejam audazes, para que eles dominem o mundo. Eu deixei de passar para os meus filhos algum conhecimento que o mundo me deu de graça, como a gente falou no último encontro. Quer dizer, às vezes o mundo me deu um monte de habilidades e eu não passo nada disso para o meu filho. Quer dizer, eu tô forte, meu filho tá fraco. Ou às vezes eu tô delegando para o mundo que o mundo tempere meu filho. Às vezes eu coloco meu filho no judô e eu nem tenho interesse pelo judô, eu coloco meu filho no inglês e eu nem tenho interesse pelo inglês. Coloco meu filho no futebol, sendo que eu jogo futebol às vezes. Quer dizer, tudo que nos interessa profundamente é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Uma coisa que me interessa profundamente. Eu vou pôr meu filho no alemão se eu não tenho nem a mínima possibilidade de morar na Alemanha, nem nada disso, né? Então, aí, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando meu filho na mão de outros homens. E esses meninos, o que eles estão pegando, essas meninas? Além da técnica que está sendo passada ali, além do inglês, além do alemão, além do futebol, eles estão se temperando daqueles homens. Eles estão se temperando da sensualidade daqueles homens, às vezes é uma sensualidade torta. Eles estão se temperando de da visão política deles, da visão de mundo deles. Então, será que eu fui ativo também no incentivo da prática de esportes da minha família? Ou eu deixei que outros homens fizessem isso com os meus filhos? É um bom ponto de exame aí. Ok, pessoal? Então, um aviso aqui rapidinho. O Márcio já está sabendo, já tá dentro. Para os homens, vai ter o retiro do dia 22 a dia 24, já para quem que de novembro, 22 a 24 de novembro. Quem quiser participar, eu vou mandar nos grupos aí o formulário. Já tem 21 pessoas inscritas, confirmadas. Então, lá em Caeté não é tão grande assim, então quem quiser participar desse retiro, que é o retiro em silêncio da obra, é bem legal aí, quem já participou sabe que é bem legal. E R$ 600, Márcio? Eu não, R$ 600. R$ 600, né? Tá. R$ 600, mas assim, muita gente acha caro, né? A esposa, às vezes, é a primeira a gritar, caro demais. Mas não é caro, gente, porque assim, ó, você chega na sexta-feira, aí tem o jantar, aí você vai ter o sábado inteiro lá, então tem café da manhã, um lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Depois, no domingo, café da manhã, lanche, almoço e o lanche da tarde antes de ir embora. Qualquer pousadinha que a gente for ficar aí no final de semana, pensão completa, tá mais de R$ 1.000, né? Tá tudo muito caro. Então, eu acho bem barato, assim, esse retiro, né? E é um momento bem interessante da gente, né, para quem for, levar essa materialidade que a gente estava falando, das virtudes. Ou seja, eu recebi essa dica
de um amigo meu, eu gostei muito, que é anotar o nome das pessoas à minha volta. Então, anotar aqui em casa, né? Minha esposa Isabela, as minhas meninas, o nome delas, minha sogra, meu sogro, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e traçar um plano apostólico para cada um deles. Traçar um plano de convivência, como eu vou me relacionar melhor com minha esposa, como eu vou me relacionar melhor com meu pai, como eu vou me relacionar melhor com aquele amigo que está mais afastado de Deus. Enfim, usar esse retiro para trazer ações concretas para o mundo material mesmo. Beleza, gente? Alguém teve uma pessoa que levantou a mão, não consegui ver aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não sei se foi o Wallace que levantou a mão ou o Arley. Eu tinha apertado sem querer o botão aqui. Ah, Não tá. sei se foi isso, né? Beleza. Mais alguém aí? Oi, Igor, acaba que eu cheguei bem atrasado aqui, tava na maratona aqui de janta, banho, colocar para os meninos pra dormir, cara. Então É eu isso mesmo. acabei perdendo horário aqui. Mas eu vi Não. aqui que a aula está sendo gravada, assim que você disponibilizar o link, eu vou assistir ela com calma aqui para poder não Tá, perder essa tá palestra. bom. Muito bom. Não. Beleza, Arley. Valeu. Mas é isso aí, né? A gente fala aqui tanto de conquista de virtude, né? Não tem como deixar a esposa na mão, não. Exatamente. No meu caso aqui é mais fácil, né? As meninas são maiores, já tomam banho sozinho, já escova dente sozinho, né? Então, mais tranquilo. No seu caso aí, o Eu buraco é ainda. mais embaixo, né? Eu lembro que quando as meninas eram mais novas, né? Eu sentava na mesa para jantar com elas, aí não comia. Jantava com elas, colocava elas para dormir e tal, ajudava um pouquinho ali. Aí, depois que elas dormiam, eu ia para academia. Ou ia fazer algum esporte, jogar futebol. Era sempre assim. Fazia o meu meio de campo primeiro para depois Fazer suas coisas, né, cara? fazer minhas coisas. E tem que ser assim mesmo, né? Não tem jeito. Tem jeito. Quer dizer, nossos filhos têm que ser temperados pela gente e a gente ser temperado deles. Exato, como aqui hoje eu trabalhei presencial, né? Então eu nem vi eles, né? Aí eu aproveito também esses minutos assim para pelo menos um restinho do dia, né? Passar com eles e ficar com Sim. eles um pouco, né? Conversar e tudo, enfim. Mas eles ainda estão na fase de que não precisa dar banho neles, mas é bom acompanhar, sabe? É, Porque claro. senão fica Uhum. buscando box, fica jogando água para cima, enfim. Ainda está nessa fase ainda de brincar com água. Demora pra caramba. Exatamente. É, É aquilo que fica acompanhando, né? é isso aí. Beleza, muito bom. Beleza, gente. Mais alguma coisa aí? Gente, boa noite. Queria pedir desculpa também. Foi missa de sétimo dia do tio da minha esposa e ela a Meus missa acabou sentimentos aí. prolongando um pouquinho para conseguir entrar, já era 7h20 já também. Tá Mas tranquilo, boa tá tranquilo. reflexão, como sempre. Tá tranquilo, beleza. Ficou gravado aí, eu vou mandar depois a gravação para Beleza. É bom. vocês. Separar essa gravação, peraí. Ô, Marcos, meus sentimentos, cara.